E fala, galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Skyzão. E na aula de hoje... Bom, pessoal, agora eu vou falar para vocês então um pouquinho mais da minha história, para vocês me conhecerem um pouquinho antes da gente dar andamento aqui nesse curso. Que geralmente o pessoal me conheceu aí, a maioria do pessoal acabou me conhecendo nos últimos anos aí, nos últimos meses, né? Onde eu já tenho uma condição de vida um pouco melhor, a pessoa já me conhece, inclusive, por causa do mundo NFT, por causa do mundo cripto, né? E assim, eu acho que é legal eu mostrar para vocês, né, saber de onde eu vim, para vocês conhecerem um pouquinho mais do Skyzão lá, né, criancinha do Skyzão, como que ele chegou até esse mercado, como que ele começou a entender um pouquinho mais sobre esse mundo de criptomoeda, de NFT, né, e como que eu comecei a ganhar dinheiro com isso, tá? Então assim, eu nasci em Curitiba, estudei, olha só, cara, isso aqui é interessante até eu falar, porque muitas pessoas usam isso como muleta para algumas coisas, né? E eu estudei, cara, quem conhece Curitiba vai saber, Roberto Langer Jr. Cara, é um dos piores colégios do Brasil na época. Eu lembro que ele era o pior do Paraná. Então, assim, eu lembro que, cara, eu não aprendi absolutamente nada naquele colégio. Eu era um péssimo aluno no colégio. Era, assim, eu ia lá só para me divertir, para jogar futebol, cara. Essa é a grande verdade, tá? E, assim, dos meus amigos da época... Para vocês terem noção, eu devo ter uns 2 até hoje. E não é porque eu não tive mais contato. É porque grande parte deles, cara, ou estão presos hoje, né? Ou eles, de fato, já partiram desse mundo aí por problemas com drogas, com problemas, né, pessoais aí, né? Coisa individual deles lá. Mas assim... Por que eu estou usando isso como um exemplo para vocês? Porque eu sei que muitos que estão assistindo, talvez você que esteja assistindo aqui, nesse momento, não seja esse cara, tá? Mas muitos, sim, muitos partiram dessa condição onde você estudou num colégio péssimo, com péssimas companhias, tá? E eu parti desse princípio, tá? Eu comecei, de fato, nesse tipo de situação, tá? E no decorrer do tempo eu trabalhei como vendedor, eu trabalhei como motoboy, eu trabalhei como... Cara, eu colocava isofilme em carro, tá? Eu colocava isofilme em carro. Nem sei como que eu aprendi a fazer isso, mas com 13 anos de idade eu estava fazendo isso. Eu vendia aquelas estopinhas, sabe? Aquelas estopinhas de posto de gasolina. Eu saía a vender para os postos de gasolina. A minha vizinha, ela costurava os negócios lá. Eu saía para vender. Cara, eu ia bem nas vendas lá, tá? Vendendo estopinha. Até que eu cheguei a vendedor de material de construção, tá? E aí trabalhei na Hillman Material de Construção, no Sítio Cercado, lá em Curitiba, tá? E assim, essa foi minha vida durante um bom tempo. Até o momento que deu aquela viradinha de chave, tá? Eu trabalhava no material de construção em Piraquara, Curitiba também, uma região metropolitana de Curitiba, tá? Eu comecei a passar por algumas situações que não foram tão legais dentro da minha vida, tá? Onde a minha esposa ela não conseguia trabalho, eu mesmo, Skyzão, eu trabalhava, mas eu ganhava aquele salário limitado, né? Que muitos de vocês que estão assistindo passam por essa situação que eu passei, que tem esse salário fixo e baixo, inclusive, tá? E aí veio, né, assim, uma virada de chave na minha vida, porque a gente começou a, de fato, faltar comida em casa. E eu mandava minha esposa para ficar com o meu filho, né, o Enzo. Hoje ele está com 8 anos, ele tinha na época uns 3, 4 meses. Eu mandava ele lá para casa da minha sogra, com ela lá, para eles terem o que comer. E eu ficava em casa, cara, porque eu trabalhava, então eu ficava em casa, ficava 3, 4, 5 dias às vezes, cara, ruim mesmo, sabe? E eu passei por essa situação até o momento que eu virei minha chave, cara, e eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa que mude um pouco a minha condição financeira. E aí, olha que loucura, cara, eu comecei a narrar CSGO, comecei a narrar jogo de CS, não sei se você que está assistindo aí já jogou CSGO ou já jogou Counter-Strike 1.6, 1.5, que é o que a galera geralmente mais conhece, tá? Eu comecei a narrar esses campeonatos.
E aí eu comecei, cara, a ganhar tanto dinheiro quanto eu estava ganhando no mercado tradicional, que eu trabalhava lá de vendedor e eu ganhava essa grana aí, né? Até o momento que eu cheguei e falei, cara, eu vou me dedicar mais a isso, tá? E aí eu cheguei na loja lá onde eu trabalhava, eu pedi a conta e na época trabalhava bem de vendedor, por mais que as comissões não eram tão legais, né? Mas eu era um bom vendedor. Aí eles falaram, fique 20 dias em casa, tá? Veja se de fato isso vai fazer sentido para você, se você em casa, full time, vai de fato alavancar esse teu negócio aí na internet, que era o meu canal do YouTube, narração e tudo mais. E acabou que a gente fez esse teste e graças a Deus deu muito, muito, muito certo, tá? E assim, eu comecei a receber mais dinheiro, né, financeiramente falando, fiquei mais contente, comecei a resolver os problemas financeiros dentro de casa. E aí vem a pergunta, Sky, como que você entrou nesse mundo de criptomoeda? E tem muita ligação com o CSGO mesmo, tá? Porque por que eu, Skyzão, comecei a conhecer a criptomoeda? Eu comecei a receber através de Bitcoin. Então, cara, há muitos anos atrás, na época o Bitcoin era 6, 7 mil reais e eu recebia em Bitcoin, cara. E às vezes a gente fechava uma parceria muito grande, onde o cara mandava tipo 2, 3, 4 Bitcoin. Imagine só hoje, né? Se eu tivesse guardado, se eu tivesse aquele pensamento holder, né? Que eu vou falar mais pra frente no curso aqui pra vocês, mas se eu tivesse esse pensamento de holder, se eu soubesse analisar um projeto naquela época, pô, imagina quanto dinheiro eu não teria ganho num período, né? Então assim, eu acabei entrando nesse mercado por conta disso. E chegou um momento, e demorou anos, tá? Eu pegava o dinheiro, eu pegava o meu Bitcoin, eu vendia ele, eu lembro até hoje, no mercado Bitcoin, tá? Hoje que tem muitas taxas esse mercado Bitcoin, é uma plataforma que eu não utilizo hoje, tá? Mas na época era mais fácil, então eu fazia essas trocas lá, trazia para a vida real, comprava as coisas na vida real. E aí chegou um momento que eu dei outra virada de chave, eu falei, cara, por que essa moeda não para de subir, né? Porque por mais que ela tivesse altos e baixos, no longo prazo, ela sempre estava subindo. Eu sempre recebia menos Bitcoin, né? Em frações, eu recebia menos Bitcoin para dar o mesmo valor em dólar. Eu ficava, cara, por que sobe isso aqui? Aí eu comecei a estudar. E aí que vem uma grande sacada, que é um dos grandes motivos da gente estar fazendo esse curso aqui gratuitamente para vocês, tá? Porque na época, cara, para você encontrar um curso, cara, você pagava caro. E sendo honesto com vocês, a maioria dos cursos a gente pagava caro e não aprendia muita coisa, tá? Então eu fui, de fato, aprendendo com cursos, eu comprava cursos, fazia os cursos, tá? Estudava um pouquinho sobre os projetos, não entendia muita coisa, tá? E aí, obviamente, com o tempo a gente vai adquirindo mais experiência, vai entendendo por conta própria, que é isso que eu quero com vocês nesse curso, tá? Que vocês, de fato, consigam não depender do Skyzão, não depender de fulano, nem de ciclano e tomar suas próprias decisões sozinhos, tá? Então vamos lá. Eu comecei a estudar, estudei, não ia muito para frente, né? Porque não achavam boas informações e aí eu comecei por conta própria, começar a entender os projetos. Então foi assim que eu comecei a me enturmar, a entender um pouquinho mais sobre esse mercado cripto, tá? E entender um pouquinho mais como eu poderia ganhar dinheiro nesse mercado. E como eu sempre falo para vocês, quem ganha dinheiro com criptoativo nesse mercado financeiro não precisa vender curso para ganhar muito dinheiro, não precisa. Se ele ganha dinheiro, ele não precisa vender para vocês. Então por isso, eu criei esse curso totalmente gratuito para você aprender, começar a entender mais sobre cripto, começar a entender mais sobre esse mercado e andar com as próprias pernas, tomar as próprias decisões.